Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, capítulo 10, livro Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Logo no começo da história do cristianismo, as primeiras comunidades e os primeiros homens que foram convertidos, eles viviam uma dificuldade, que era de se livrar dos costumes ligados ao judaísmo. Jesus ele veio fazer uma grande revolução, uma grande mudança no status religioso do seu tempo. Porque o sacerdócio de Cristo, ele não tinha nada a ver com o sacerdócio de Moisés, o sacerdócio que Moisés havia levantado. Ao contrário, ele dispensava toda a atividade sacerdotal. Por isso, Jesus foi, podemos dizer, um revolucionário, alguém que veio trazer ideias totalmente novas, diferente daquilo que estava estabelecido. Aqueles homens que se convertiam, e até os apóstolos, eles estavam muito impregnados daquela doutrina dos sacerdotes levitas. Eles estavam impregnados da doutrina dos fariseus, dos costumes, dos ensinamentos que haviam sido colocados nas práticas da sinagoga, e era muito difícil eles se livrarem completamente desse espírito. E nós sabemos que no judaísmo, no livro chamado Levítico, Moisés ele fez uma série de restrições relacionadas com o ato de comer animais. Alguns animais eram tidos como animais imundos. E Jesus veio mudar isso. Ele dizia que não era aquilo que entrava na boca do homem que fazia mal, mas é o que saía da boca, porque da boca saíam os maus pensamentos, os adultérios, as conversas infelizes, as ofensas. Estas coisas, sim, elas faziam mal aos homens. Era muito diferente. Ainda que os apóstolos tivessem convivido com Jesus, eles não conseguiam se livrar desse espírito. Estas práticas falavam mais forte nos seus corações. Daí, alguns deles praticarem jejum, alguns batizarem nas águas. Todas estas práticas eram práticas dos judeus. Elas jamais foram ensinadas por Jesus. E nós não podemos nos esquecer que não somos judeus, nós somos cristãos. E cristãos orientados pela doutrina de Paulo, do apóstolo Paulo. A igreja cristã verdadeira, ela é apostólica. Tá bem? No capítulo 10 do livro Atos, nós vemos uma passagem em que Pedro, ele é convencido pelo Espírito Santo de que as observâncias de Moisés relacionadas com as comidas, elas não tinham mais lugar no coração dos crentes. Todas as coisas que acontecem aqui, neste capítulo 10, levaram Pedro a concluir que
as coisas velhas ligadas ao antigo sacerdócio, o sacerdócio levítico, elas precisavam ser deixadas de uma vez por todas no passado. Uma nova prática, uma nova maneira de ver as coisas do Senhor estava sendo estabelecida. Vamos acompanhar a leitura. Os irmãos que estão em outras cidades, sintonizados aqui com a nossa assembleia, que abram o seu livro Atos, no capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Este homem era um centurião da corte chamada italiana. Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Veja que os episódios que nós vamos verificar aqui, promovidos pelo Espírito Santo, não aconteceram na vida de uma pessoa qualquer. Não se tratava de um homem comum. Embora não fosse convertido ao cristianismo, este homem, ele era conhecedor da palavra que Deus havia revelado aos profetas. Ele tinha no seu coração que ele precisava orar, que ele devia temer a Deus, que precisava repartir do que tinha com as pessoas necessitadas. Era um homem que tinha bons valores no coração, embora não houvesse ainda sido convertido. Tá bem? A gente tem que estar atento para ver como que o Espírito Santo age. Ele não promove as coisas ao acaso, no coração ou na casa de uma pessoa qualquer que não tem nenhum valor no seu coração, que não tem nenhum interesse pelas coisas de Deus. Ele procura aqueles que estão interessados. Era quase a hora nona do dia. A hora nona era 3 horas da tarde. O Cornélio, ele teve uma visão bem clara de um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens à cidade de Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, aquele homem que curtia pele de animais, como nós vimos na nossa aula passada. Ele está lá na casa deste Simão, curtidor, junto do mar. Ele virá e te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um homem piedoso, soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo aquilo que sucedera, enviou os homens à cidade de Jope para buscar a Pedro. Irmãos, veja que na passagem do versículo 3, a gente tem o testemunho da Escritura acerca das aparições.
A igreja hoje não gosta muito de falar desse assunto, porque prefere não admitir que o crente pode ter visões relacionadas com os habitantes do outro mundo, porque os anjos, eles vivem no Hades, na região invisível que circunda a terra. Nesta mesma região vivem os espíritos bons, os anjos, os serafins, os arcanjos, os demônios. Eles vivem nessa região espiritual, embora em lugares diferentes. Nós precisamos estar atentos a este conhecimento, porque as suas consequências nos levam a crer que existem dois mundos: o mundo que nós vemos e o mundo que nós não vemos, aonde habitam os que deixaram esse mundo e foram para o lado de lá. Esses dois mundos, eles têm uma relação muito íntima e pode-se dizer com certeza que eles são um mundo só, com duas faces, uma face visível, aonde vivem os seres que nós podemos ver com os olhos, e um lugar invisível, aonde habitam os que nós não podemos enxergar, mas que em determinadas ocasiões, sob a ordem de Deus, eles podem se tornar visíveis a determinados indivíduos. E nós percebemos também que essas visões, elas não acontecem no estado natural. É preciso que o indivíduo que vê, ele esteja num determinado recolhimento. Aqui o Cornélio estava orando. Era um momento em que ele estava recolhido nas suas orações, quando ele teve esta visão. Este anjo do Senhor, que não é diferente de pessoas. Nós vamos ver aqui na frente, na leitura, na sequência, que ele chama o anjo de homem, um homem vestido de vestes resplandecentes. Não existia anjo de asas. Gosto sempre de dizer isso porque as pessoas tendem a acreditar que a palavra anjo, ela remete aos seres alados. Os anjos de asas foram criados aqui na modernidade, na época da Renascença, pelos pintores que retrataram as regiões celestiais. Tá bem? É importante a gente saber disso, porque se amanhã nós tivermos uma visão de um homem vestido de roupa resplandecente, branca, luminosa, a gente não saia correndo por aí dizendo que é o Satanás. Tá bem? Estas coisas existem e estão testificadas pela Escritura Sagrada. Se as igrejas não querem saber, não querem ver, não querem falar, problema delas. Mas nós vamos seguir acreditando naquilo que está testificado pela palavra de Deus, expressa aqui nos textos sagrados. Pastor Joel. O pastor Joel fala que há nas igrejas evangélicas uma contradição, porque eles fazem frequentemente exorcismos, né? Afastando demônios. E como não acreditariam na existência de um lugar aonde habitam os seres invisíveis? Mas as igrejas chamadas evangélicas, elas não estão muito interessadas em conhecer a verdade. Elas praticam lá um tipo de culto aonde predomina a irracionalidade. O que quer dizer irracionalidade? Você não precisa entender uma coisa para fazer, entendeu? Você faz aquilo que te ensinaram. Então, os pastores exorcistas nada mais fazem do que gritarem e berrarem e mandarem o demônio para o inferno e tudo mais. Mas eles não sabem o que estão fazendo com toda certeza. E nós sabemos que a fé, quando ela não é compreendida, ela pode levar você para dentro do abismo. Nós não podemos caminhar com Jesus apenas crendo. Nós temos que ter interesse em conhecer a verdade.
E o Espírito Santo vai nos revelar esta verdade. O que a gente percebe? Que existem ensinamentos que estão além das letras. E daí as igrejas não gostam de lidar com esse assunto, porque é um assunto que eles não têm nenhum tipo de entendimento. E se eles entrarem neste campo, eles vão ficar perdidos. Eles preferem fazer lá a água com açúcar dos cultos, aonde nós vemos muitos louvores, adoração que eles chamam, que eu não sei por que fazer culto de adoração a Deus, não consigo entender qual é a utilidade disso. O resto é pregação, transes de manifestações que chamam de Espírito Santo, caem no Espírito, rolam para o chão, pregam uma palavra nem sempre profunda, às vezes marcada por brincadeiras, por piadas tolas, infantis, que leva a igreja toda ao riso, à graça, como se a casa do Senhor fosse um lugar de diversão, não é? Então, infelizmente, e cada dia parece pior, o estado das igrejas evangélicas vai se deteriorando. O que se faz ali não tem lógica, não é fundamentado na Escritura Sagrada. Então, esse conhecimento nós podemos encontrar aqui e tirar dele as suas consequências. Ora, é claro que se Moisés e Elias, que haviam deixado este mundo e entrado no mundo invisível, se eles vieram para confortar Jesus alguns instantes antes de Jesus ser preso, é claro que eles estavam nesse lugar para onde todos os mortos vão. Então, se alguém morre amanhã, a alma, deixando o corpo, ela entra na mesma dimensão, nas mesmas regiões celestiais, para onde foi Moisés e Elias, que estavam bem vivos do lado de lá. Não é? Assim aconteceu com o ladrão, o bom ladrão, a quem Jesus disse que naquele dia estaria com ele no paraíso. A história de Lázaro e do rico que não se importava com seu sofrimento, mostrando a situação de ambos depois da morte. Nós entendemos com toda clareza que existe uma outra dimensão, uma outra região para onde a alma vai logo depois que o corpo tomba aqui deste lado. Logo depois da morte do corpo físico, a alma se liberta. Como as pessoas são muito agarradas a essa ideia de corpo, elas inventam uma história de que o sujeito fica dormindo até o dia do juízo, quando vai haver a ressurreição da carne, o sujeito pegar o corpinho dele e viver no céu. Tá bem? Mas que existe um corpo intermediário, existe. Paulo ensina sobre ele na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, dizendo que há corpo espiritual. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, continue andando no caminho da cegueira. Não é verdade? Nós temos que ensinar a verdade que está na Escritura, não importa as consequências. As outras igrejas não ensinam isso, problema delas. Nós viemos anunciar aquilo que o Espírito Santo pede para a gente anunciar. Quem puder escutar, que escute. É só isso que nós temos a dizer, porque está escrito aqui. Essas doutrinas que dizem que a alma fica dormindo e tudo mais, não são doutrinas das Escrituras. São passagens obscuras, retiradas do sentido absoluto da letra, para enganar as pessoas que não têm ideia do que é a vida e nem do que é a morte. Essas doutrinas são doutrinas de espíritos enganadores. Não estão segundo o Evangelho de Jesus, que diz que quem crê nele não morrerá. Amém? Eu creio em Jesus Cristo. As demais conversas, para mim, não interessam. Tá bem? É isso que nós precisamos fazer, pregar a Jesus com todas as suas consequências. E dizer abertamente, não existe morte para quem crê em Jesus. Não há morte para quem crê em Jesus. Você adormece aqui, acorda do lado do Senhor e dos que foram antes de nós.
Amém? Cornélio, nas suas orações, teve contato com este anjo, que disse a ele que o seu clamor e tudo aquilo que ele fazia de boas obras tinha chegado até Deus, que Deus tinha se lembrado dele. Pediu para que enviasse homens à cidade de Jope para trazer até a sua casa o apóstolo Pedro, que estava lá na casa do Simão curtidor. Atente-se, os irmãos, para o fato aqui no versículo 7, de que ao enviar irmãos para buscar o apóstolo, ele também não enviou qualquer irmão. Ele enviou um soldado que era piedoso, um homem de bem, para ir buscar o apóstolo. Os irmãos percebem? Existe uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. As coisas devem ser feitas com aqueles homens que estão voltados para o espírito do bem. Quem está envolvido com o mundo não merece crédito da igreja. Tá certo? Não merece crédito. Não tem porquê nós entregarmos a uma pessoa do mundo uma tarefa de tal importância. Tá bem? Por isso ele escolheu um homem piedoso. Não era convertido ao cristianismo, mas era um homem bom. Vai até Jope para trazer o apóstolo Pedro à minha casa. Versículo 9. Os irmãos acompanhem comigo. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. Então, no dia seguinte, lá na casa do Simão Curtidor, essas casas tinham um terraço, né? Até hoje tem muita casa lá que tem essa característica. Você pode subir em cima da casa. E Pedro, perto da hora sexta, que era meio-dia, ele subiu até o terraço para orar. Possivelmente, Pedro tinha o costume dos judeus de orar 3 vezes no dia. Nós oramos uma vez só, né? E olhe lá, tem gente que nem ora. Mas seria bom que nós orássemos 3 vezes no dia, não é mesmo, irmãos? Principalmente numa época de tantas turbulências, perigos e tentações como nós estamos vendo acontecer. Pedro subiu então ao terraço para orar. E tendo fome, ele quis comer. Quando lhe preparavam uma comida, ele teve um arrebatamento de sentido. Não é que ele foi arrebatado, não. O seu sentido, ele fugiu do seu corpo. Ele entrou como num estado especial, um estado de transe, aonde ele percebia coisas que elas não faziam parte deste mundo. Ele teve uma visão. Qual era essa visão? Ele diz assim: descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual, neste vaso, havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, movido lá pelas instruções do Velho Testamento, disse assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
Olha o que ele respondeu para o Espírito do Senhor. Daí o Espírito, aquela voz, disse assim a ele: não faças tu comum ao que Deus purificou. E assim aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então, aqueles animais, no momento em que ele estava com fome, foram colocados ali diante dele numa visão, e uma voz do Senhor, uma voz do Espírito Santo, de um anjo, não importa, disse a ele: mata e come esses animais. Ele disse: de jeito nenhum, porque a lei de Moisés, ela impedia que o homem comesse determinados animais, que eram tidos por imundos. Daí o Espírito respondeu para ele: não faças tu comum ao que Deus purificou. Estando Pedro duvidando, verso 17, se acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio, aquele soldado e os 2 criados, pararam na porta da casa e perguntaram por Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Veja que o Espírito Santo foi lá na casa do Cornélio, apareceu a ele em forma de um anjo, um homem de vestes resplandecentes, enviou os 3 homens para buscar o Pedro, veio, mostrou para o Pedro os animais, depois disse para ele: olha, esses homens que estão aí, fui eu que enviei, agora você vai lá na casa do Cornélio. Uma grande obra de Deus estava a caminho de acontecer. A gente nota que o Espírito Santo ia provocar uma mudança no apóstolo Pedro, importantíssima para o seu ministério. Descendo Pedro, versículo 21, para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Veja que Pedro nem sabia que ele tinha que ir lá falar com o Cornélio. Ele não sabia o que era. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Dizem que havia uma distância da cidade lá do Simão Curtidor até a cidade de Jope de 48 quilômetros, que foram vencidos uma marcha de 2 dias. No dia imediato, versículo 24, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou-se, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Não deixou que o Cornélio ficasse de joelhos diante dele. Olha, vamos prestar atenção. Imagine que você vai receber a visita de um irmão
que é um homem de Deus na sua casa. Que tal você chamar os seus parentes e alguns amigos mais íntimos para falar das coisas do Senhor, não é? Não é uma atitude maravilhosa? Veja o que o Cornélio fez. Ele era um homem preocupado com seus parentes, preocupado com seus amigos. Ele ia receber o Pedro, ele disse, olha, eu vou chamar meus amigos, meus parentes, meus irmãos, para que eles tenham oportunidade de conhecer o homem de Deus. A gente tem que estar preocupados com todos que vivem à nossa volta e com o desejo de salvar essas pessoas. Amém? Esses são exemplos para a nossa vida cristã. Falando com ele, versículo 27, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então a história lá dos animais tinha o papel de mostrar para o Pedro que as pessoas que ele evitava encontrar e conviver, que eram pessoas comuns no ponto de vista dos judeus, que elas eram pessoas que também necessitavam da misericórdia do Pai. E que ele não poderia continuar sendo cristão carregando consigo os costumes do judaísmo. Irmãos, as práticas evangélicas estão impregnadas de judaísmo. Impregnadas. Nós não temos nada contra os judeus. Aliás, quem gosta deveria se tornar judeu. É aberto aos que não são. O judaísmo recebe entre eles os que desejarem se converter. Mas transformar a igreja de Jesus numa mistura das coisas do Novo Testamento com o judaísmo do Velho Testamento, isso produz um caldo que leva à morte certa. As igrejas estão impregnadas de obras, de necessidades, de se dar ofertas, de dízimos e de tantas outras coisas que são obras do antigo pacto, que não estão mais em voga, que não tem necessidade mais de ser posta em prática, irmãos. O apóstolo Pedro, ele tinha dificuldade de se livrar desse espírito. Tendo convivido com Jesus, tendo visto Jesus fazer milagres, tendo escutado as doces lições do Senhor, assim mesmo ele se comportava como um judeu. Porque o Espírito é muito poderoso, é muito forte. Tanto é poderoso que está enfiado dentro das igrejas. E nós temos que colocar esse Espírito para fora. Os pastores de homens de Deus, homens sérios, homens que querem encontrar a verdade, que querem andar segundo os passos de Jesus, têm que pôr para fora o judaísmo, as práticas dos judeus. O homem não precisa de fazer obra nenhuma para fazer parte da igreja de Jesus. Ele só tem que crer que Jesus é o Senhor, mais nada. A salvação não tem preço, irmãos. É gratuita, porque ela é a graça de Deus. Foi enviada gratuitamente para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados pelo Filho de Deus. Isso não tem preço. Todo o preço foi pago na cruz. Essa é a doutrina que o apóstolo Paulo nos ensinava. Se a gente fugir disso, irmãos, não importa a razão. Às vezes a pessoa fala, mas a gente tem que cobrar dízimo, fazer ofertas e festas, senão o povo vai embora da igreja. Deixa o povo ir embora da igreja. A igreja não vai ter dinheiro, o pastor vai trabalhar, vai ganhar seu sustento. Abra uma porta lá apenas para falar da palavra de Deus aos crentes que quiserem ouvir a palavra de graça, aos quebrantados de coração, às pessoas sofridas. Que é o evangelho da salvação gratuita é dirigido às pessoas sofridas, de coração quebrantados, que estão já cansados de ser explorados por Satanás, irmãos. Essa é a igreja verdadeira. Então o pastor não vai ficar sem comida, Jesus vai te sustentar. A igreja não precisa de dinheiro do crente, não no sentido de ser uma obrigação, irmãos. É evidente que todos nós devemos participar da obra do Senhor, de divulgação das despesas, do salário do missionário, quando é o caso. Mas convencer os irmãos que eles precisam pagar
Ora, isso é conspirar contra Cristo, é conspirar contra Jesus, contra os interesses da cruz. E aquele que jogar o anátema sobre a cruz de Cristo está pecando contra o Espírito Santo, e este pecado não tem perdão. Arrependa, meu irmão, enquanto é tempo. Se for necessário, feche a igreja, abre uma porta pequena lá só para quem está sofrendo, chorando. O pastor vai trabalhar, vai ganhar seu sustento com o suor do seu rosto. Não é verdade? Não é justificativa. Não estou dizendo que não há pastores que não têm que ganhar o seu sustento. São missionários, são homens que durante o dia estão correndo de porta em porta, anunciando a palavra de Deus. Eles trabalham o dia inteiro para o evangelho. A igreja tem que sustentar esses homens. Evidentemente, com transparência, com salários dignos. Não para ter uma vida de luxo. O homem de Deus não precisa ter uma vida de luxo. O homem de Deus não deve ter um carro do ano. Concordam, irmãos? Nós não podemos ser semelhante aos homens do mundo. Nós temos que diminuir as nossas necessidades materiais e não aumentá-las. Como a gente vê, as pessoas querem ter mais, não estão satisfeitos com nada, nem com o que ganham. Não estão satisfeitos, meu irmão, nós já temos mais do que precisamos. Ficamos inventando história, nos enfiando em dívidas e uma série de compromissos que levam a nossa família ao desespero. Nós não precisamos disso, irmãos. Sinceramente. É hora de nós fazermos uma revisão, uma mudança nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Nós temos que começar a nos livrar desse espírito que se enfiou na igreja. Tanto do espírito dessas obras, que são obras mortas, porque elas não trazem vida para ninguém. Essas obras não servem para nada, irmãos. Não servem para nada. Sacrifícios, jejuns, promessas, nada disso serve a Cristo. A promessa é uma ofensa a Jesus, o jejum é uma ofensa a Jesus. O seu pagamento é uma ofensa a Jesus. As coisas que você paga para Deus, achando que Ele vai te dar alguma coisa de retorno, é ofensa à cruz. Vai estudar o apóstolo Paulo, vai estudar a doutrina de Paulo para ver o pecado que você está cometendo. Faz isso enquanto é tempo, para você não ir parar no inferno depois que você morrer, na escuridão, e se transformar num demônio revoltado contra Deus, porque fazia coisa que não devia dentro da igreja do Senhor. A consequência é muito séria, meu irmão, minha irmã. Os apóstolos eram pessoas pobres. Você acha que na época dos apóstolos não tinha riqueza? Eram pessoas que se sujeitavam ao poder. Na época tinha poderosos, como tem hoje. Mas eles repartiam o pouco que tinha com as pessoas que precisavam. Eles valorizavam os sentimentos que haviam sido revelados por Deus na pessoa de Cristo. Valorizavam o amor, a fraternidade, a verdadeira amizade entre os irmãos, o repartir, o receber bem em casa, o tratar bem o irmão quando você o recebe na sua casa, tratar bem o irmão na igreja, honrar o irmão em espírito e verdade. Isso é praticar cristianismo, irmãos. O resto é conversa. Existem igrejas que as pessoas não se conhecem, são pessoas frias, estão iludidas dentro da igreja, sem participar da vida comunitária da igreja. Pensa que está com Jesus, eles vão ver a consequência disso depois. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Veja esse apóstolo aqui, ó, é Pedro, hein? Acho que dele nós não somos dignos, né, de carregar a sandália dele, porque ele foi o homem convidado para apacentar as ovelhas do Senhor. Não conseguia se livrar desse espírito das coisas velhas, das coisas mal cheirosas, desse fermento azedo que existe dentro das igrejas. De tão velho que é, azedo, não serve nem para fazer pão mais. Vamos acordar, os pastores precisam acordar enquanto é tempo, viu, irmãos? Enquanto é tempo. Quando o destruidor chegar, ele vai destruir tudo que está estabelecido na terra, que não for árvore do Senhor, que não for planta que o Senhor plantou. As plantas que o Senhor não plantou serão arrancadas. E nós estamos falando de igreja, hein? Estamos falando de doutrinas que são ensinadas dentro da igreja. Plantas que o Senhor não plantou serão arrancadas, jogadas no fogo.
E aí daqueles que plantou, porque vão ser envergonhados, só a verdade permanecerá. A lição é maravilhosa, né? Maravilhosa. Veja, o Cornélio aqui era um homem de bem, um homem amoroso. Ele viu em Pedro um Deus. Já tirou os pés dele para o adorar. Pedro podia ter ficado lá e tal, né? Sim, claro, tudo mais. Ele disse: levanta, rapaz. Eu sou um homem como você. Acho que rapaz não falava naquela época, né? Levanta, meu irmão, eu sou homem como você. Como é que você vai se ajoelhar diante de mim? Olha quantas lições preciosas o texto bíblico pode nos oferecer, irmãos. Lições preciosíssimas. Versículo 29. Pedro prossegue dizendo: sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? O Pedro não sabia o que ia falar. E Cornélio disse para ele: olha, 4 dias atrás eu estava em jejum, era uma prática dos judeus, até esta hora, orando em minha casa, perto da hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Olha, aqui ele não chama a visão de anjo. Ele fala: apresentou-se diante de mim um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pedro deve ter ficado sem entender, né? Pedro deve ter falado assim: mas eu não sei o que eu vou falar. Mas o anjo disse que é para você falar, né? O que Pedro fez? Pedro abriu a boca, né? E disse assim: reconheço por verdade que Deus não faz diferença entre as pessoas. Olha só, a conversão de Pedro. Pedro estava se livrando do espírito do judaísmo, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz aquilo que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. O Espírito Santo já devia estar ali envolvendo Pedro, né? Para dizer o que era preciso. Como Deus ungiu a Jesus, versículo 38, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, andou curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual Jesus mataram e penduraram no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenou, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém. Menino,
Olha o que o Espírito Santo diz, o que nós temos que pregar. Que Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Acabou profeta, acabou Moisés, acabou obra, acabou tudo, irmãos. É com Cristo. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amém. Olha só, anunciar a ressurreição, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e anunciar que Ele veio perdoar os nossos pecados, as bobagens que nós fizemos e que espera-se deixemos de fazer. Irmãos, há quase que uma doença no meio evangélico, entre os cristãos, a indiferença ao pecado. As pessoas vivem como vivem os homens lá da rua, fazendo, desfazendo, e vai lá na missa depois, vai lá no pastor, amém, achando que está tudo certo. Na outra semana cometem os mesmos pecados, estão destituídos da glória de Deus, por isso pecam. Não conseguem vencer as suas tentações porque não estão com Jesus. Essa é a verdade. Se estivessem, venceriam, lutariam, mas venceriam. Bem-aventurado é o homem que todos os dias luta contra as suas tentações e tem vitória por causa de Jesus. Amém. Ainda bem, temos Cristo, dizia Paulo. Senão eu estaria tragado pela morte, já estaria tragado pelo inferno. Nós temos Jesus que nos dá vitória sobre o pecado. Mas pastor, então a gente vai ficar brigando aí com o pecado? Sim! Até quando? Todos os dias da tua vida, infeliz. Até o dia que teu corpo tombar. O diabo não vai soltar do teu pé, não. Mas Cristo vai te dar a vitória. Sabe como Paulo chamava isso? Bom combate. É a luta comigo mesmo. Percebe o que é cristianismo, irmãos? É elevação. É você sair da condição de verme, se transformar na condição de anjo. É se preparar para viver na eternidade, junto do Pai Santíssimo, junto dos arcanjos, andando por todo o universo criado, irmãos. Em todos os tempos, porque para Deus não há tempo, passado, presente e futuro. Tudo é uma coisa só. Deus está te credenciando, te preparando, te elevando acima dos vermes, acima do homem comum, do homem carnal, do homem que é dominado pelos seus instintos. Jesus quer te libertar. Não custa nada. Vitória gratuita. Agora tem que ter luta. Se você não é tentado, como é que vai ter vitória? Mas eu consigo resistir? Consegue se você estiver com Jesus. Cada um de nós é tentado das suas próprias concupiscências. Dizia o apóstolo Paulo. Eu sou tentado numa coisa onde que se assenta a minha fraqueza, o pastor Joel em outra, o irmão Alex em outra, o irmão Sidney, o irmão Creso, as irmãs. Cada um na sua fraqueza. Somos tentados. Mas a mesma palavra diz que o Senhor não dá a tentação sem nos oferecer o escape. O Senhor não dará uma tentação para você que você não pode suportar. Olha que Deus bom. Amém? Aí o que aconteceu? Pedro acabou de falar ali pelo Espírito Santo, se convertendo verdadeiramente a Jesus, porque largou aquelas coisas do judaísmo de lado. O momento era muito especial. Pedro ainda estava falando quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí, meu irmão, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo estivesse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e exaltar a figura de Deus. Então Pedro respondeu: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha que bênção, irmãos. Porque antes o Espírito Santo, lá em Pentecostes, havia simplesmente se comunicado, caído, envolvido, possuído os judeus, os apóstolos. Aqui foi a primeira vez que o Espírito Santo se derramou sobre os gentios. E a igreja de Cristo é uma igreja gentílica. Paulo entendeu que todos os homens são irmãos. E os homens precisam temer a Deus e buscar os caminhos da justiça e do bem. Bem, que nós sejamos envolvidos nesse Espírito Santo, que está zelando de nós, que está já há muito tempo cuidando de nós, nos pastoreando. Jesus é o bom pastor e o Espírito Santo, com certeza, é o seu cajado aqui na terra, zelando das ovelhas, levando as ovelhas para que elas possam um dia estar vivendo nas pastagens verdejantes e nas águas tranquilas. Que Deus nos abençoe a todos e abençoe também aos que de longe fazem parte da nossa comunidade, irmãos que têm ouvido e recebido a palavra e assistido estas mensagens. Que Jesus esteja com eles também, edificando o futuro de todos nós. Amém.